Fabiano, é possível esperar um desempenho mais forte das small caps depois que o Fed iniciar a queda de juros? Então, essa pergunta do Fabiano é interessante, cara, porque, vamos lá, matematicamente ou tecnicamente, enfim, o que move o mercado? Basicamente é o risco sistêmico. O que move mercado é o risco sistêmico. O que é o risco sistêmico? É um risco de mercado. Então, se nós temos um aumento do risco sistêmico, o último que nós tivemos, 2020, vocês sabem por quê? Né? O que teve em 2020? Né? Lá nós tivemos um aumento do risco sistêmico. Com o aumento do risco, o mercado vem para baixo. Por que ele vem para baixo? Principalmente porque o risco ele é um denominador do valuation. Então, você tem um risco medido que é usado como denominador para trazer esses ativos de renda variável a valor presente. Então, com o aumento do risco, essa taxa a mais que o investidor exige, vamos colocar assim, para poder correr o risco de bolsa, ela aumenta, logo o preço tem que vir abaixo para as coisas se equalizarem. O fato da gente aumentar o risco sistêmico não necessariamente diz que a empresa ficou ruim, tá? As pessoas confundem um pouco isso. Por exemplo, a gente teve várias semanas de correção esses dias e eu recebi algumas perguntas. A empresa XYZ ainda é boa? Por exemplo, hoje mesmo tem uma aqui da Shu, né? A Shu ainda é boa? Por quê? Porque ela está caindo. Cara, isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com o próprio risco em si, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem é mais afetado com esse aumento do risco sistêmico ou com aumento da taxa exigida, né, para se investir em renda variável, ou seja, que traz esse valuation para baixo? São companhias cujo fluxo de caixa ou cuja receita está muito lá na frente. Por quê? Porque quanto mais longe esse fluxo e eu trago seu valor presente, maior o desconto. Ou seja, a taxa pode ser a mesma que eu uso para qualquer cálculo, mas o valor presente desse fluxo ele acaba sendo menor. E geralmente uma empresa, uma small cap ou uma empresa de tecnologia, quer que seja, essas companhias elas têm um valor muito lá na frente. E ao aumentar esse risco, trazendo isso para ver, elas sofrem mais. Logo, elas têm variação maior, elas têm beta maior. Basta você olhar, por exemplo, a queda do índice Bovespa em 2020, no auge da crise, e olhar, por exemplo, a queda de uma Taesa no mesmo período. Você vai ver que Taesa caiu muito pouco frente ao mercado. E aí você vai falar, então Taesa é melhor que o mercado? Não tem correlação nenhuma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver que Taesa é uma empresa com fluxo de caixa certo, nós estamos falando de transmissão de energia, é uma empresa que a gente consegue projetar as coisas muito mais fáceis e além de distribuir muito dividendo em função do business dela, do negócio dela. Então, o investidor, ele não se assusta tanto, ele não exige tanto risco, tanta taxa para comprar uma Taesa. O cara que compra Taesa, ele não está querendo, por exemplo, ganhar mais do que o IPCA alongado. Para ele está tudo bem, ele já sabe disso. O cara que compra, por exemplo, rodou aqui uma Vamos aqui que o Júnior falou, o cara não vai comprar Vamos 3 para ganhar IPCA mais alongado. Não vai, cara. Pô, aí eu compro IPCA. Ou eu compro uma Taesa que me paga um dividendo. Eu não vou comprar Vamos para ter esse. Logo, eu exijo um prêmio maior. Por isso que, quando a gente tem muita volatilidade, aumento de risco, as small caps sentem mais, Fabiana. Beleza? Esse preâmbulo todo para dizer o seguinte. Quando o risco some do mercado, e a gente guarda o risco do Fed ainda, que você colocou aí, perfeito, a gente ainda guarda esse problema, porque a taxa lá fora está muito grande, está muito alta, então isso drena um pouco de capital de risco, você aumenta o risco dos outros mercados, afinal de contas você tem um mercado dito mais seguro, que é o americano, pagando uma taxa mais gorda, o juro real americano, ele acaba ficando, tirando um pouco dessa desvantagem do juro real brasileiro. O que, de certa forma, inviabiliza, vou lá para o Brasil correr risco. Cara, a taxa aqui já está razoável, então você tira um pouco, aumenta um pouco do risco desses mercados e as small caps sentem mais. As small acabam sentindo mais. Logo, quando você tem essa retirada do risco, é natural e normal um movimento, primeiro, das blue chips. É natural um movimento, primeiro, daquelas empresas com fluxo de caixa mais certo. Por isso que eu iniciei, inclusive, essa live aqui, essa super quarta, live não, isso aqui é a super quarta, live é outra coisa, que é a super quarta, dizendo exatamente isso. Olha para Banco do Brasil, olha para Petro, olha para Itaú, olha para essas empresas e elas estão trabalhando lá em cima. Olha para a própria Taesa, está trabalhando lá em cima.
né? Enquanto outras small ainda não andaram, tá? Se elas só vão andar depois do Fed, não sei. Tanto que o Fed, o mercado, ele não espera. O mercado trabalha antecipando. As small vão andar só depois que o Fed iniciar a queda? Não. Isso eu tenho certeza. Elas vão andar quando elas souberem ou tiverem a certeza de quando o Fed vai cair juros. Ponto. É isso. Aí o mercado começa a reprecificar esse negócio. Quando? Porque o mercado ele não quer incerteza. Ele quer saber quando. Tá? O que derrubou o Bradesco não foi o resultado fraco. O resultado fraco era uma possibilidade. Talvez não a expectativa. O que derrubou fortemente o Bradesco foi o próprio banco colocar meio que um balde de água fria numa expectativa de lucro maior que o mercado tinha. Ou seja, eu tinha uma expectativa de lucro para um ano que o próprio banco falou, não, 22 não, 17. Aí o mercado bateu. Por quê? Porque ele teve que realinhar a expectativa. Mas peraí, nem veio 22, nem veio 17, ninguém sabe quanto vai vir. Exato, mas ele já bateu. E aí eu abro oportunidade nesse sentido. Por quê? Porque e se vier 22, hein? Ou aquela small cap não anda. E se ela entregar resultados bons e o Fed lá na frente começa a reduzir taxa? Ela vai explodir, tá?